Já dizia Hipócrates, o pai da medicina ocidental, todas as doenças começam no intestino. E eu gostaria até de acrescentar na frase dele, elas também terminam no intestino, inclusive as doenças daqui. Meu nome é Cássia Milani, sou terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e este canal aqui tem como objetivo te ajudar a vencer o descontrole com a comida, a fazer as pazes com o seu corpo para que você consiga emagrecer com muito mais leveza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o like neste vídeo. Ano passado todo, eu estudei muito sobre comportamento alimentar. Eu estudei por que as pessoas faziam o que elas faziam, por que elas comiam do jeito que elas comiam, por que elas escolhiam as coisas que elas, desejavam, enfim. Por que as pessoas faziam, né? Por que elas queriam tanto emagrecer? E no meio desses estudos eu acabei descobrindo que o nosso intestino, ele tem muito mais a ver com o nosso comportamento alimentar, com as nossas escolhas alimentares e até com o nosso comportamento do que eu imaginava. Muito se fala por aí de eixo intestino-cérebro, que o intestino ele tem muita conexão com o nosso cérebro, e serotonina, e emoções, piriri pororó, mas, gente, vai muito mais além do que só uma conexãozinha ali. É muito profundo. Muito se fala também de que o intestino é o segundo cérebro. Na verdade, hoje se questiona se ele não é o primeiro, porque o impacto que o nosso intestino tem no nosso comportamento, nas nossas emoções, é realmente uma sinergia. O nosso cérebro de cima e o de baixo, eles funcionam muito juntos. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando o que acontece com o nosso corpo quando a gente está em compulso alimentar, em descontrole alimentar. Eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, aqui na descrição do vídeo também para você assistir, em que eu expliquei que a gente tem dois cérebros, né? O de cima e o de baixo, que é o intestino. Aqui neste vídeo eu quero falar mais sobre o intestino com vocês, quero falar também sobre o que aconteceu no protocolo de restauração intestinal que eu apliquei com algumas clientes minhas, que apliquei comigo mesma também, comentar os resultados que a gente teve. E eu quero também, no final, te fazer um convite para que você também participe e passe por essa experiência junto comigo. Por que o intestino é tão importante assim, né? O nosso corpo ele é dividido em sistemas. Então, a gente tem o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, e dentre eles o sistema nervoso, que é o grande pai de todos os outros sistemas, né? O sistema nervoso, o sistema endócrino, que é os nossos hormônios, são eles dois que ditam as regras. Simples assim. São eles dois que ditam o que vai acontecer no nosso corpo. Eles são sistemas que eles estão espalhados pelo corpo e eles são um pouco difíceis até de localizar. O endócrino nem tanto, porque tem as glândulas, né? O endócrino tem a glândula da cabeça, tem a tireoide, enfim. Mas o sistema nervoso, não. O sistema nervoso ele tá espalhado, ele tá em todo lugar no nosso corpo. A gente tem o sistema nervoso central, que tá aqui, né, engloba o nosso encéfalo todo, que tá, né, na nossa cabeça, nossa caixa craniana, e toda a nossa coluna vertebral. E tem também o sistema nervoso periférico, que sai da coluna vertebral e inerva todo o nosso corpo, ele vai até a pontinha do dedo, até a superfície da pele. Quando a gente passa a mão, por exemplo, o toque que você sente, na verdade, são os seus nervos respondendo a esse estímulo. Por isso que o sistema nervoso é tão importante, porque é ele que faz a conexão entre o meio externo e o meio interno. Você está vendo esse vídeo através dos nervos que estão localizados aqui no seu olho, que captam o estímulo luminoso e traduz isso em imagem. A mesma coisa com o seu ouvido. Você está me ouvindo aqui porque a vibração do ar emite uma frequência aqui que bate nos nervos do seu ouvido, que eles identificam essa vibração e transmitem isso como uma audição. Gente, é surreal, assim, o que acontece no nosso corpo. Se você estudar um pouquinho de fisiologia, não tem como você não ficar encantado com a complexidade que é. E tem um ponto muito interessante, que o nosso sistema nervoso, ele tem mais uma subdivisão, que é o sistema nervoso entérico, que se localiza no intestino. Então, o nosso intestino ele tem um sistema nervoso próprio, que é quase independente, digamos assim. Não é independente porque tudo é dependente do sistema nervoso central, mas ele tem um funcionamento próprio. E então o nosso intestino, ele é inervado de um jeito diferente. E esses nervos do sistema nervoso entérico, eles têm uma conexão muito profunda com o sistema nervoso central.
Então, eles têm uma interconexão muito, muito grande. Mas não bastasse apenas um sistema nervoso só do nosso intestino, a gente também tem a presença do nervo vago. O nervo vago é o 10º par de nervos cranianos. Então, aqui no nosso crânio tem vários nervos. Esses nervos, eles vão saindo, eles inervam principalmente aqui a região de cabeça, né? E o nervo vago, ele inclusive tem esse nome porque ele é muito comprido, né? Ele vagueia pelo corpo, ele sai da região aqui da cabeça, passa aqui pelo pescoço e desce aqui no nosso, né, na frente do peito. Na frente não, né? Porque é pro meio aqui, né? Mas ele conecta ao cérebro, ao coração, ao pulmão, e principalmente a todo o sistema gastrointestinal. Então ele passa aqui pelo pescoço, ele vai inervando aqui tudo para baixo. E o nervo vago, ele é a grande conexão entre corpo e mente. A conexão corpo e mente, que tanto se fala por aí, tem nome, se chama nervo vago. Então o nervo vago, ele tem um grande papel de identificar o que acontece nos nossos órgãos internos. E falando em termos de intestino, ele consegue enviar sinais muito rapidamente para o nosso cérebro. Inclusive, olha que curiosidade interessante. Então, os nervos, eles têm uma nomenclatura específica, chamada de aferente ou eferente, né, a depender da forma como o sinal é trocado. Ou seja, se tem sinal que vai do cérebro para o órgão, é eferente, ele desce. Se o sinal vai do órgão para o cérebro, é aferente, ele sobe. E 90% das fibras do nervo vago são aferentes, ou seja, elas estão muito mais conectadas com os órgãos internos, mandando sinal para o cérebro do que o contrário. Então, o nervo vago, ele tem a capacidade de mostrar para o cérebro o que está acontecendo no seu intestino. E essa conexão é muito profunda e muito rápida. Isso faz com que o nervo vago ele seja um grande sinalizador de como está a saúde intestinal. E a grande diferença do nervo vago é que ele pode ser estimulado. Diferentemente dos outros nervos que você não consegue muito controlar a resposta deles, você consegue controlar a resposta do nervo vago, porque ele é um nervo parasimpático, principalmente, né? E aqui a gente entra em outra divisão do sistema nervoso, que é de simpático e parasimpático. Isso vocês com certeza devem ter ouvido falar, que tem o sistema de luta ou fuga, descanso e digestão. O parasimpático está aqui em descanso e digestão. Ele vai fazer com que o nosso corpo se acalme, se relaxe, durma, tá? Esse efeito bem calmante mesmo, né? Bem relaxante. Isso é o sistema parasimpático que faz. E o contrário seria a luta ou fuga, né? Que é o sistema simpático, que vai deixar a gente em estado de alerta, etc. Isso explicando bem a grosso modo, tá? Porque existem ainda outros estados, como por exemplo, estado de paralisia, tem outras reações do nosso sistema nervoso que são mais complexas. Eu posso trazer isso em um outro vídeo para não ficar, enfim, 3 horas de aula aqui, né? Mas eu disse tudo isso só para vocês verem o quão complexo é essa conexão entre cérebro e intestino e que ela é muito mais profunda do que apenas produz serotonina e etc. Na verdade, a forma como o intestino tá e como ele estimula o nervo vago, principalmente, vai ter total influência em como o seu cérebro vai se comportar. Então é assim que o nosso intestino ele molda o nosso comportamento. E quem que mais estimula o nervo vago lá no intestino? A nossa microbiota. Então é aqui que a gente junta todo o conhecimento de sistema nervoso, de neurociência, com nutrição, por exemplo, com microbiologia, que é se tratando de microbiota. A nossa microbiota são as bactérias do nosso intestino. Então a gente tem trilhões de bactérias, a gente tem mais, em números, a gente tem mais bactérias do que células no nosso corpo. A gente é mais bactéria do que célula humana, a gente tem mais DNA de bactéria do que nosso próprio DNA no nosso corpo. É uma loucura pensar nisso. Obviamente que as bactérias elas são muito menores, né, em tamanho, é por isso que a gente não é uma grande bactéria, né, basicamente. Mas é como se a gente fosse um aglomerado de bactérias que vivem a maior parte do intestino, mas elas estão por todo o nosso corpo, na pele, etc. E elas criam, então, o seu próprio ecossistema, né? E como elas são seres vivos, elas se alimentam e excretam. E as bactérias que estão no intestino, elas vão se alimentar principalmente do que você come. Elas que vão fermentar as coisas lá dentro do seu intestino e essa fermentação vai acontecer de acordo com o que você está comendo. Ou seja, o que acontece quando a gente tem um padrão alimentar muito repetitivo? A gente vai matar as bactérias que não se alimentam daquelas comidas e vai começar a proliferar mais bactérias
que se alimentam daquilo que a gente se alimenta. A nossa microbiota, ela é como se fosse o extrato da nossa conta bancária. Tipo, ela mostra como é que tá a sua alimentação. Só que tem uma coisa muito doida que acontece. As bactérias, elas vão estimular o sistema nervoso entérico e o nervo vago também, para que a gente prefira consumir os alimentos que elas se alimentam. Então, a nossa microbiota, ela determina muito das nossas preferências alimentares. Então, quanto mais a gente se alimenta de açúcar, por exemplo, mais as bactérias que se alimentam disso que a gente se alimenta vão fazer com que a gente prefira esses alimentos também. É um negócio muito, muito, muito doido. E como eu falei pra vocês também, as bactérias, elas são seres vivos. Elas não só comem, mas elas excretam. E o que as bactérias podem excretar? Substâncias que são boas, substâncias que são ruins. Quando as bactérias elas não estão saudáveis, né? Você tem ali espécies de bactérias que não te ajudam em nada na sua saúde, elas vão excretar substâncias que são tóxicas, vão piorar ainda mais os seus sintomas, né? Do que quer que seja. Mas, quando a gente consegue manipular essas cepas de bactérias e criar uma microbiota muito saudável, elas vão excretar os chamados ácidos graxos de cadeia curta, né? Que vem do resultado da fermentação ali, do que a gente come no nosso intestino. E esses ácidos graxos, eles são anti-inflamatórios, eles são, assim, substâncias incríveis para nossa saúde. Eles têm a capacidade, assim, de restaurar a parede intestinal. Eles são incríveis e eles estimulam diretamente o nervo vago. Então, uma forma da gente estimular o nervo vago é ajustando a nossa microbiota, tá? Então, a gente consegue estimular o nervo vago, a estimular o cérebro a produzir, por exemplo, hormônios de saciedade, como, por exemplo, o próprio GLP-1, que é o da canetinha lá, que vocês sabem, né? O Ozempic. Ou tem outros remédios também que estimulam o mesmo efeito que o nervo vago tem no nosso corpo. Então eu até brinco que a gente tem um Ozempic dentro do nosso corpo chamado nervo vago, que faz o mesmo efeito que essas canetinhas que são super caras, que é de fazer com que a gente tenha menos vontade de comer, a gente se sinta mais saciado. Se a gente estimular o nervo vago adequadamente com as bactérias produzindo os ácidos graxos de cadeia curta, esse nervo vago vai estimular o nosso cérebro a produzir o GLP-1. E o que tem que acontecer então na sua alimentação para que você tenha boas bactérias que produzam os ácidos graxos de cadeia curta? A gente tem que comer fibras. Fibras e alimentos ricos em polifenóis. Esses são os dois grandes alimentos para nossas bactérias do bem, para as bactérias boas do nosso intestino. E existe um tipo de fibra muito específico que mais faz com que as bactérias produzam ácidos graxos de cadeia curta, que são os amidos resistentes. É um tipo específico de fibra que elas fermentam mais e produzem mais desses ácidos graxos. Então, amido resistente você encontra, por exemplo, na biomassa de banana verde, alimentos ricos em amido que são resfriados. Por exemplo, você cozinha um arroz integral e come ele frio, você come ele gelado, porque o amido ele passa por um processo de retrogradação, ou seja, ele aglutina, e isso faz com que ele crie amido resistente. Então, você comer um arroz integral quente, comer um arroz integral frio, tem toda a diferença. Batata, a mesma coisa. Você comer uma batata quente, você vai ter muito amido, você vai ter muito carboidrato de fácil digestão. Quando você faz uma salada de batata, essa batata já criou mais amido resistente dentro dela. Isso faz com que as bactérias fermentem melhor esse amido. Tá? Isso vale para outros cereais, para outros tubérculos também. Então, depois que eu estudei tudo isso, eu falei, meu Deus, que negócio incrível, eu preciso trazer isso para os meus clientes, eu preciso aplicar isso com alguém, pelo amor de Deus. Eu desenvolvi, então, um protocolo, que é o protocolo de restauração intestinal, que eu fiz em 3 grandes etapas. A primeira etapa, então, foi uma etapa inicial. Essa primeira etapa foi uma etapa mais pra gente fazer o intestino funcionar, né? Que muitas me relataram que tinha constipação, eu ficava alguns dias sem ir no banheiro. Então, o primeiro passo de todos é fazer seu intestino funcionar. A gente inseriu ali algumas estratégias para isso. E assim, a gente deu uma zerada no intestino, digamos assim. Inserimos na segunda semana, na segunda etapa, esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, coloquei na alimentação delas aí a batata resfriada, a biomassa de banana verde, algumas receitas, né, com leguminosas resfriadas também, tudo sempre gelado, porque o gelado, né, o frio vai fazer esse processo do amido retrogradar e ele ficar com essa característica de amido resistente. Então, pensa em várias receitas aí que você pode fazer com batata doce gelada,
A gente fez brownie, né? Eu fiz aqui brownie de feijão preto, por exemplo. Tem o feijão, que é uma fonte proteica. As leguminosas são incríveis, tá? Para fibras e para bons carboidratos, né? De amido resistente. Inclusive, naquele livro As Zonas Azuis, todas as zonas azuis do mundo, que são os povos mais longevos do mundo, todos eles consomem muitas leguminosas, tá? Então fica a sugestão, se você não tem costume muito de comer ou só come feijão, né? Que é o nosso normal aqui, de inserir mais outras leguminosas, ervilha, grão de bico, soja, favas, lentilhas na sua alimentação. E por fim, né, depois que a gente limpou, demacerado o intestino, fez ele funcionar, colocou a comidinha favorita das nossas bactérias. A gente também inseriu chás ricos em polifenóis, né, e alimentos ricos nesses polifenóis, que são substâncias que tem nas plantas, que são incríveis antioxidantes e que as bactérias também gostam de se alimentar disso. Então, por exemplo, chá de hibisco, chá verde, cacau, chá mate, são alguns chás ricos em polifenóis que a gente colocou na nossa rotina. Depois feito tudo isso, a gente inseriu, então, probióticos caseiros. Então, eu fiz, por exemplo, chucrute, ou um kefir, ou uma kombucha, ou mesmo probiótico de farmácia, tá? No caso, os probióticos, qual que seria o ideal, né? Seria prescrever mesmo uma cepa personalizada para você, mas aí precisaria ser com um médico que te atenda, que seja algo mais individualizado. Mas, se você consumir alimentos fermentados, que você mesmo pode fazer, já vai ser de grande ajuda. O próprio iogurte já tem algumas bactérias ali, para a gente repovoar esse intestino com novas bactérias do bem e fazer elas crescerem aí, levando uma alimentação mais saudável. Então, a gente aplicou esse protocolo durante 21 dias e a mulherada já sentiu, assim, um super resultado. Mesmo não aplicando 100%, assim, às vezes algumas falharam algum dia ou outro, mas elas sentiram que a barriga desinchou, que não teve mais gases, que o intestino funcionou perfeitamente todos os dias, que elas se sentiam mais dispostas. Algumas até conseguiram perder ali uns 2, 3 quilos, sem, assim, fazer nada de muito diferente, sem ficar muito bitolada com caloria, só seguindo o protocolo mesmo, de uma forma, assim, despretensiosa, conseguiram emagrecer um pouco também. Então, essa foi a experiência do protocolo. E a ideia, né, que eu tive a princípio foi pensando em se eu conseguir ajudar as mulheres a mudarem não só a mentalidade delas, não só a elas se enxergarem de uma maneira mais positiva, não só a regular o sistema nervoso para que elas não recorram mais à comida como forma de se autorregular, e se também trabalhasse com elas nessa estimulação do nervo vago através da alimentação, se também ajudasse elas a fazer o intestino funcionar melhor, a restaurar a saúde intestinal, a fazer elas desincharem e a se sentirem melhor, porque o intestino saudável produz mais serotonina. Então, tanto trabalhar essa parte mental, essa parte do sistema nervoso, quanto trabalhar a parte do intestino. Foi aí que eu juntei, então, as duas coisas no Naturalmente Magra 3.0. O Naturalmente Magra foi um método que eu desenvolvi de emagrecimento consciente, voltado para mulheres, principalmente que sofrem com descontrole alimentar, com ansiedade, que já tentaram emagrecer e não conseguiram, que vivem no efeito sanfona, porque o Naturalmente Magra tem um grande diferencial de trabalhar na raiz do problema, que é a regulação do sistema nervoso. Porque eu observo as mulheres que elas já sabem o que elas têm que fazer, mas elas não conseguem porque o cérebro delas não está apto, não está configurado, não está automatizado para que isso aconteça, para que elas consigam executar aquela rotina por tempo suficiente, né? Então a gente trabalha bem em cima de descontrole alimentar, de ansiedade, de efeito sanfona e principalmente em manter a constância. Como é que a gente mantém a constância? Criando uma nova identidade que sustenta esses hábitos. Então, Naturalmente Magra está focado principalmente em alterar motivação, autoimagem e comportamentos. Esses 3 pontos, eles norteiam todo Naturalmente Magra. E agora o protocolo de restauração intestinal ele vai entrar junto aí para potencializar todo esse processo, principalmente na parte de regulação nervosa, né, de comportamento, de sustentar o processo no longo prazo. E também para acelerar ainda mais os resultados no emagrecimento, né, porque quando você desincha, quando você desintoxica seu intestino, você consegue ver seu corpo reagindo muito melhor a qualquer processo de emagrecimento que você faça. Então, se você quer saber mais sobre Naturalmente Magra, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição deste vídeo para você assistir um videozinho de 5 minutos, um videozinho super rápido, onde eu explico com mais detalhes para vocês. Era isso que eu queria dizer nesse vídeo. Se eu pudesse dar apenas uma única sugestão cuide da sua microbiota, insira alimentos de amido resistente na sua alimentação, ingira bastante água, faça esse intestino funcionar, porque
as doenças elas começam no intestino, mas elas podem terminar também no seu intestino, em restaurar seu intestino para que o seu nervo vago faça todo o trabalho difícil por você. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.